Já que eu estou falando bem hoje dos predadores sexuais, porque é claro que eles têm enormes qualidades que outras pessoas não têm. Tá. Eu vou falar dos homens, né? Porque o fato de eu ser mulher me ajuda a ver muito melhor o que os homens fazem, mas é claro que as mulheres também fazem a mesma coisa. As predadoras sexuais também fazem. Né? É o seguinte, é que todos nós seres humanos, porque nós somos seres sexuados, né? Todos nós temos a nossa porta de entrada para o nosso coração, ou para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, aquela história toda. Então, eu vou comparar, assim, essa porta de entrada com uma casa, com a porta de entrada de uma casa, tá? Que daí vocês vão compreender melhor, né? Por exemplo, a grande maioria das pessoas, né, que elas não têm entrada em nós, nas nossas vidas, né? Mas elas têm uma entrada, assim, digamos, alguns têm uma entrada só naquela parte que chamam de vestíbulo da casa, né? Que é aquela entradinha mesmo, lá onde você deixa ter o guarda-chuva, a capa, o paletó, o casaco, essas coisas. Ali tudo é bonitinho, né? Tudo é arrumadinho e tal. Agora, a pessoa entra ali, então ela está sendo recepcionada, tá? Tô falando em termos sexuais, não tô falando de visita, pessoas, amigos, tá? Tô falando uma casa que seria uma mulher, né? E o visitante, no caso, seria um homem. Então ele consegue entrar ali, mas a menor coisa que ele fizer ali no vestíbulo, que é aquele local de entrada, aquela apresentação da casa, ele já é defenestrado, já mandado embora, de algum jeito. A pessoa chega e diz, não sei o que, eu tenho que sair, aconteceu um imprevisto, não sei o que, qualquer coisa assim. E nunca mais aquela pessoa é convidada, aquele homem é convidado para entrar nessa casa, que é a mulher. Tá, aí não acontece nem mesmo sexo, não acontece nada, né? É só aqueles papinhos, assim, paquerinha, né? Essas coisas. Geralmente o que acontece na internet, digamos. Seria esse vestíbulo, né? Mas aí tem alguns visitantes, então, homens, que conseguem entrar nessa casa, mulher. Eles vão um pouco mais além, eles vão lá para a sala de visitas, digamos, tá? O living, dependendo da casa. Ali, ela não fica recebendo, por exemplo, qualquer pessoa ali na sala de visita, né? Ela já recebe pessoas, homens assim, que ela já está mais afim, que ela acha mais interessante, eles vão ali para a sala de visita, tá? Mas esses homens também não significa que ela vai transar com eles na sala de visita, por exemplo, não. Seria talvez um pré-namoro ali, alguma coisa assim. Também. Se o cara estaciona ali, se ele vai ficar ali, é porque alguma coisa aconteceu que essa mulher ainda consegue segurar qualquer sentimento por esse homem, né? E ali ele vai ficar, às vezes ele pode ser até um bom amigo, e ele vai continuar indo ali, na sala de visita, e dali ele não vai passar. Saca? Esse homem nunca é um predador sexual, tá? Porque o predador sexual, ele vai chegar numa parte muito mais profunda, que vocês já vão entender. Então, aí tem, logicamente, quando começa algum tipo de relacionamento, né? Esse homem, ele vai entrar, então, nas partes mais privadas da casa, como é o quarto, que vamos ali estabelecer que ali acontece a relação sexual mesmo. Como é o banheiro, né? Que ele vai poder deixar os resíduos dele ali, porque daí a pessoa permite, né? Então, ele também pode se abrir, é isso que eu quero dizer. Ele não apenas tem que mostrar uma parte bonita dele, né? Ele também pode mostrar uma parte feia dele, uma parte ruim, que no caso usar privada ali, essas coisas, né? Ele também se restaura, né, no próprio banheiro ali, ele toma banho, pode usar a toalha da dona da casa. Ele tem acesso à cozinha também, ali também ele se restaura, né? Ele se alimenta, tá? Então isso seria o namoro. E aí, claro, pode ser o casamento também. O casamento... Aí o casamento eu vou falar depois, porque o casamento pode envolver o predador sexual. E aquele homem que ele consegue penetrar nessa outra parte da casa que eu vou falar, que não é porão e sótão, que é isso que vocês devem estar pensando, não é isso, tá? Isso aí também faz parte, mas não é isso. Talvez o porão e o sótão seja justamente aquele que o marido vai penetrar também. Aquele homem que ama a mulher, tá? Porque ele tem que suportar essa parte da casa, né? Porque é a casa da mulher, não se esqueça. É o corpo, a alma, a mente da mulher. O marido, que ele vai entrar em todas essas partes, essa é uma entrada que ela vai crescendo e ali ele vai permanecer. Então, o predador sexual, ele é muito diferente de todos esses. Ele vai entrar, ele vai acessar uma coisa que eu chamo aqui de estrutura da casa, de fundação da casa. Essa parte o marido pode acessar também, tá? Um grande amor vai acessar também. Mas como eu disse, é uma coisa muito rara daí, porque daí ele vai muito devagar e ele ali vai permanecer, ele vai ter sempre acesso a tudo, porque ele é aquela pessoa que está trocando, então, levando a vida junto com essa pessoa. E o predador sexual, gente, ele vai direto na estrutura, na fundação dessa casa, entendeu? É sobre isso que eu quero falar. Ele atravessa o vestíbulo, o quintal, o vestíbulo, os corredores todos, a sala de visita, a sala de jantar, o quarto, o banheiro, o
Bom, o sótão e o porão eu acho que ele não entra, tá? Eu acho que ele não entra porque ele não tem interesse nessa parte, tá? Mas ele vai na fundação da casa, que é a estrutura. Que são aquelas coisas que daí os engenheiros que podem explicar melhor, porque eu não conheço, né? Que fazem, que dão um sustento à estrutura de uma casa. E essa é a razão da mulher absolutamente... também o homem também acontece isso, tá? Eu tô falando da mulher. Da mulher absolutamente não poder resistir ao predador sexual. E principalmente dele estar sempre voltando a hora que ele quer, ele fazer o que ele quiser com aquela pessoa. Se ele quer dinheiro daquela pessoa, aquela pessoa vai dar. Se ele quer o que ele quiser, ela vai dar. Agora, é claro, vejam bem, tem pessoas que na sua fundação da sua casa, na sua estrutura, tem coisas que não são admitidas, tem materiais que não são admitidos. E um predador sexual é muito assim comum que ele queira coisas muito fundamentais de uma mulher. Como, por exemplo, ele pode querer as pessoas da família dela para se envolver, tá? Ele pode querer a tua mãe, a tua irmã, a tua filha, a tua neta. Ele pode querer as crianças da tua família, sabe? Então, tem mulheres que nessa estrutura isso não pode ser admitido, né? E aí o que vai acontecer? Aí ela vai ter que mandar esse predador, então, realmente ir embora. E isso pode ocasionar, provavelmente vai ocasionar, desmoronamento da casa. Porque quando o predador entra, ele se amalgama àquela estrutura, ele fica fazendo parte daquela estrutura. E é por isso que a mulher não consegue deixar dele, que ele vai embora quando ele quer e ele volta, porque ele faz parte daquela estrutura. Entende o que eu tô falando? É isso, no porão, no sótão, ele não tem interesse em entrar, mas se ele quisesse, ele poderia entrar perfeitamente, né? Eu acho que mais ela que daí vai poder entrar no porão e no sótão dele, se ela aceitar ele de tudo. Mas esse entrar no porão e sótão do predador, que não significa a estrutura da casa dele, significa que ela vai ter que aceitar toda essa sujeirada que ele pode trazer, né? Até por aí, tá? Agora, então isso não tem escapatória? Quer dizer que se você é vítima de um predador, você nunca mais vai poder escapar disso? Olha, eu não sei, sinceramente. Eu acho que você vai ter que criar uma outra estrutura para tua casa, separado aí. Talvez seja uma grande terapia. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho assim, olha, eu vou dar só o meu exemplo. Eu tive 3 predadores na minha vida, tá? Bom, senão que dá pra escapar, né? Porque eu tive 3. O primeiro predador, ele era realmente um homem assim que... Ele não abalou a estrutura do meu coração, não, porque eu nem gostava dele. Era aquela coisa do violador mesmo, né? Mas ele abalou toda a estrutura familiar. Porque ele entrou, porque era uma coisa que aconteceu em família, então ele abalou toda essa estrutura com a minha família, que dura até hoje. Dura e vai durar para sempre. Eu vou morrer e isso nunca vai ser restaurado, tá? Porque as pessoas não conseguem pensar sobre isso, né? E o meu segundo predador, esse abalou a minha estrutura, não da minha família, né? Mas ele, eu levei 29 anos para me recuperar dele, tá? Para conseguir tirá-lo da minha estrutura, digamos assim. Embora é claro que resquícios dele ficaram, né? E tanto que deram entrada para o terceiro, que é esse cara, que ele tá aí, né? Eu sei muita coisa dele. Aliás, eu estou podendo aguentar saber todas essas coisas que eu sei, porque justamente eu fiz terapia, né? E na época era justamente quando eu estava com o meu segundo predador, e o meu analista, que conhecia muito bem esse tipo de estrutura, então ele me explicava tudo o que estava acontecendo, porque eu imaginava que era uma coisa, né? Eu queria que fosse uma coisa. Era uma relação que dava para chamar de sadomasoquista, no qual eu seria masoquista, embora eu não fosse, mas eu estava nesse papel que ele me impôs. Então eu estava entendendo como uma outra coisa. Eu estava entendendo que era para ele do mesmo jeito que era para mim. Ou seja, eu só faria aquelas determinadas coisas que eu fazia com ele porque eu estava muito apaixonada. Então eu acreditava que para ele era a mesma coisa. Ele só fazia aquilo comigo porque ele estava apaixonado. Depois eu comecei a acreditar que ele talvez fizesse isso com a mulher dele também. Aí que o meu analista me explicou que não, que justamente não. A mulher dele, ele ligava num outro registro. A mulher dele sustentava ele, tá? Ele ligava num outro registro. E ele fazia isso com determinadas mulheres que ele considerava putas, era isso. Eu não era puta, nunca fui, nunca ganhei dinheiro para fazer isso. Eu não ser puta, né? Mas para ele era isso. Então quando aconteceu dele na minha frente, depois de algum tempo, ele começar a querer seduzir uma outra mulher que... Não, porque ele era um predador, então. Ele era na minha frente. E eu vi que aquela mulher, ela era, como mulher, muitíssimo inferior a mim, não tinha nem comparação. Ali a coisa encrespou, né? Ali que começou todo o meu inferno, digamos assim. E foi um inferno mesmo, tá? Pra vocês terem ideia, eu depois dele, eu cheguei a 90 quilos. Tá? Eu fiquei 3 meses de cama, sem levantar, só para ir no banheiro, assim, né? Comer, alguém me trazia comida ali. Ninguém mais entrava nem no meu quarto, olha que as pessoas moravam ali.
ninguém da minha família, ninguém. Fiquei 8 anos trancada dentro de casa, mesmo depois de ter levantado da cama, com depressão. O médico que eu tinha na época, ele queria me mandar para fazer eletrochoque, sessões de eletrochoque. Eu já sabia o que era, né? Porque eu tinha namorado aquele cara que escreveu Canto dos Malditos, e ele... Enfim, eu li todo o livro dele no original, eu sabia o que era essa coisa de eletrochoque, que chamavam bonitamente de eletroconvulsoterapia. E aí, a minha mãe, que não permitiu isso, né? Ela ficou muito chocada quando ela leu que eu tinha que fazer isso, quando ela leu o laudo lá. E ela conseguiu um dinheiro e me levou num grande médico, que eu sempre faço propaganda dele aqui, o Dr. Paulo Rogério Bittencourt. Ele é neurologista e ele conseguiu tirar todas aquelas minhas medicações, me deixar só com lítio. E foi assim que minha cabeça voltou a funcionar, eu comecei a escrever. Mas não é essa parte que eu quero contar, né? Porque cada pessoa tem os seus problemas. Então, no meu caso, eu sou bipolar, talvez borderline, que eu tive o diagnóstico de outro médico aí. Mas as pessoas não precisam ser bipolar nem borderline, nada. Elas podem ser pessoas normais. Olha, eu conheço muitas mulheres, tá? Que elas não falam sobre isso, mas são mulheres que a partir de um determinado momento da sua vida, elas não quiseram mais se relacionar com ninguém. Elas ficaram dentro das suas casas. Se elas podiam, se elas não podiam, elas iam trabalhar. Mas o tempo livre era esse, né? Fugindo do mundo. Então, o que significa isso? Isso significa ação de um predador, porque ele entrou, ele acessou a fundação dessa mulher, a estrutura que eleva a casa, que ergueu a casa que ela é, ou seja, a personalidade dela, né? É disso que eu tô falando. E ele abandonou de qualquer jeito, ele destruiu aquela estrutura, entende? Foi isso que aconteceu. Agora, quando é um homem que ama uma mulher, e daí ele se torna marido dela, esposo, amante eterno, qualquer coisa assim, que dele respeita, ele também é dentro dessa estrutura. Aí essa estrutura, quando ele morre, porque é nessa hora que vai acontecer alguma coisa com essa mulher, quando esse homem morre, tá? Ou mesmo que ele se separe, mas ele vai saindo aos poucos da estrutura, digamos assim, né? Porque a coisa é normal. Então, a estrutura não é desfeita. Mesmo que ele morra, a estrutura está lá, ele ajudou naquela fundação, e ela continua lá. É quase como se fosse assim, como que os pais nos queriam também. Eles ajudam a moldar a nossa estrutura, né? Então, depois de um tempo, você pode se separar dos teus pais e sair. E teus pais morrem, você continua com a tua estrutura, né? É por aí, tá? É uma coisa semelhante a isso, né? Eu não sei se isso é uma explicação psicanalítica, talvez seja, não sei. Mas é por aí o negócio, tá? Por isso que é importante quando as pessoas escutam, assim, uma pessoa como eu, por exemplo, falando de como que é a atuação de um predador, porque eu já passei por 3, né? Espero que vocês não encontrem esse predador. Eu sei que tem mulheres que me escutam, assim, que elas são justamente vítimas dele, que elas estão esperando por ele ainda, porque a estrutura delas depende dele. Entendeu? Elas não vão, isso não vai passar, a menos que elas comecem um grande trabalho interior, e eu não sei dizer se isso vai dar certo, tá? Mas é por aí. Então vocês saibam detectar predadores, que eu acho que esse que é o mais importante. E é isso que eu tento mostrar, né, nesse livro que eu estou escrevendo, aos poucos, né? Porque eu continuo com ele na minha estrutura. Ele não vai sair da minha estrutura, assim, tão cedo. É que ele já não abalou tanto quanto aquele segundo. Mas mesmo assim, depois que eu fiquei com esse homem, um mês depois eu tentei me matar. Então, é sobre isso que eu tô falando. Essas coisas, elas são por aí, tá? E se eu tô falando que é de um homem que é o predador e a mulher que é a vítima, no caso, também pode ser quando a mulher é a predadora e o homem é a vítima, né? Pelo menos eu acho, né, gente? Não sei se tem alguma diferença fundamental aí. Talvez a diferença fundamental esteja sempre no mesmo lugar, que é a grande diferença que existe entre homens e mulheres, né? Que é a diferença de que homens conseguem ter um relacionamento sexual sem que ele seja afetivo com muitas mulheres. Eu poderia dizer até com qualquer mulher, né? E ter prazer e tudo mais, e se sentir realizado, aquela coisa toda. Isso ameniza muito o sofrimento de qualquer pessoa. E as mulheres, em geral, não conseguem, né? Então, talvez por isso o sofrimento das mulheres seja maior e mais constante, porque eu acho que devem existir muito mais predadores homens do que mulheres. We will be together, I will hold you tight to me. All that I want is your love. Oh baby, I'm so addicted to you. Let me give you my heart, my mind, oh my soul. 'Cause I don't believe it's the way it should be.